marca Quando o relógio marca 19 horas e 56 minutos, é tempo para as apresentações do programa Comunicações da Palavra, noite de sexta-feira, 17 de julho do ano de 2026. Sexta-feira, concurso Academia Bíblica, Evangelho de João, a divindade de Jesus do Evangelho de João, capítulo 6, os versículos de 1 a 15, a multiplicação dos pães e peixes. O programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30, é o nosso encontro. É esse tempo de você nos encontrar na transmissão pelo Facebook. O programa Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica, a divindade de Jesus do Evangelho de João, já começou e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Edilson Bazaglia, ele sempre canta amor e fé. Vinte horas nessa noite, 20 horas nessa noite de sexta-feira, 17 de julho de 2026. Aniversário da Sabrina Rocha, aí já não sei mais o resto do sobrenome. Parabenizamos a Sabrina hoje. Ok, deixa eu só me organizar aqui, sair de onde eu estou e ir para onde você está agora me acompanhando. Deixa eu entrar na transmissão. Meu som já está baixo, não dá problema. Estou chegando lá. Nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João
tem muita gente que nega a divindade de Cristo, alguns por não ter a compreensão bíblica sobre esse assunto, principalmente no que diz respeito ao Evangelho de João. Deus usou o apóstolo João para escrever esse evangelho, que, por sinal, foi escrito depois do Apocalipse. Você tem a ideia que João, quando escreveu o livro do Apocalipse, já estava bem idoso. Dentre os apóstolos, João foi o único que teve morte natural. Morreu em boa, diríamos, velhice, embora tentaram contra a vida dele, lançando-o no tacho escaldante, mas Deus realizou a sua obra de preservar-lhe a vida. Deixa eu fazer um negócio aqui. Já dei uma curtida, mas eu bati o dedo queria bater o dedo em outra coisa aqui. Tá, muito bem. Tem algum só conosco? Boa noite para você que já não se encontrou. Você, Ribeirão Preto, não? Ou sim? Sim, Ribeirão Preto, sim, a Tiana também. O Felipe, dá boa noite aí, que eu fico contente quando você põe boa noite aqui. Eu estou aqui para registrar por escrito. Eu estou vendo que você está assistindo. Legal. João capítulo 20, 30 e 31. Eu ainda não memorizei esses versículos, mas espero memorizar, porque aqui está o propósito. Aí, Felipe, legal. Muito bom o seu boa noite. João 20, 30 e 31, nós temos o propósito de João ter sido usado por Deus para escrever o Evangelho, apresentando a divindade de Jesus. Ele defende, ele mostra realmente nos seus... Desde do início, ele já começa com o verbo. No princípio era o verbo, o princípio da criação. Era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é o Deus Filho. João leva-nos a essa compreensão. Agora, é claro que no nosso estudo sobre a divindade de Cristo, nós estamos indo capítulo por capítulo. Já andamos um pouquinho. Já estamos no capítulo 6. Foi um momento, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos no capítulo 6. Espero que o ano que vem, nessa mesma época, estejamos, quem sabe, no capítulo 13. É possível. Dentro de um ano, o quanto iremos avançar. Capítulo 6. Eu tenho sempre que ler o texto, porque é necessário sempre deixarmos a palavra de Deus se fazer precisa aos nossos corações. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Eu já fiquei pensando aqui que a quantidade de gente você não consegue comprar. Você não consegue comprar, às vezes, 300 pães sem fazer uma encomenda, tem que encomendar, né? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí vem o pessimismo do André. Mas que é isto para tantos? Que talvez seria também o meu e o seu, a minha e a sua expressão. Mas só isso? E disse Jesus: mandai assentar os homens.
e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Isso é só de homens, sem dizer as mulheres e as crianças. Tem gente que estima em 10.000, outros já são mais exagerados, falando em 20.000. O fato é que a primeira coisa que Jesus fez foi pedir ordem. Ordem de todos. Todos deveriam, ele deu a ordem, mandai assentar os homens. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Na sequência aqui nós vamos ter depois, vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. Jesus, o pão da vida. Muito texto ainda para a gente trabalhar, mas aqui nesses versículos de 1 a 15, no Evangelho de João, a primeira parte, os primeiros 15 versículos, falando sobre a multiplicação dos pães e peixes, conforme eu já disse semana passada e na outra também, não é apenas, essa multiplicação de pães e peixes, não é apenas um ato de compaixão, mas a demonstração ou a manifestação do poder criador de Jesus. Somente Deus tem o poder de criar e multiplicar matéria do nada, demonstrando sua autoridade absoluta sobre a natureza. Então nós entendemos na compreensão bíblica daqueles pontos que eu fui tratando com vocês. O Evangelho de João tem como tema central a divindade de Jesus. E aqui no capítulo 6, esse milagre da multiplicação de pães e peixes, o texto demonstra a soberania de Cristo sobre o quê? Sobre a criação e a matéria. E é de formas claras. Nós já falamos dessa soberania sobre os elementos, falamos da autoridade dele sobre a natureza, que é mostrada no versículo 10, quando ele coloca a ordem, o domínio dele sobre a provisão, domínio da provisão do Criador sobre o elemento natural para satisfazer a necessidade da criação. Então, da soberania sobre os elementos, autoridade sobre a natureza, provisão que excede a limitação. O milagre foi suficiente para que todos se saciassem, e ainda houve sobra 12 cestos. É uma provisão que excedeu a limitação humana. E olha que André estava com aquele pensamento: 5 pães e 2 peixes. Mas que é isto? Para tantos? Falamos também do cumprimento do Antigo Testamento, ao realizar a provisão milagrosa no deserto. Jesus evoca o episódio do maná no Êxodo, revelando-se como o próprio Deus encarnado que sustenta o seu povo. Porque por 40 anos Deus deu maná para o povo dele enquanto estava no deserto. E Jesus se apresenta como o verdadeiro pão que desceu do céu. Também a questão da onisciência divina nós falamos, porque Jesus não foi pego de surpresa pela fome da multidão, e de vez em quando alguém ainda tem essa indagação assim: a população mundial não pode aumentar muito porque senão vai faltar alimento. A ordem para crescer e multiplicar vem de quem? De Deus. A população chegou a 7 bilhões. Você acha que o poder de Deus
para prover-nos o pão de cada dia limitado. Não é ilimitado. Jesus é a prova disso. Mas a ótica humana perversa, deturpada e corrompida, tenta tomar o controle disso que não é da sua alçada. O controle é de Deus. Então Jesus não é pego de surpresa pela fome da multidão. Ele apenas estava experimentando Filipe quando ele pergunta de onde compraremos pão. Ele sabia o que fazer. Ele sabia até daquele rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E hoje, para hoje, a autoridade criadora. Eu falei que ia tocar direto à autoridade criadora. Isso aqui é importante. É poder criador. Autoridade é poder criador. Agora, em vez de invocar a Deus... Cadê o meu aqui? Em vez de invocar a Deus para enviar um milagre do céu, porque Moisés fez isso com o maná. Moisés fez isso com o maná. Jesus não invocou a Deus para enviar ou para realizar o milagre. Jesus mesmo assume o papel de criador. Ele toma o alimento, você não vê lá? Ele toma o alimento. Então, no versículo 11, tomou os pães. Ele toma os pães, ele toma os peixes, ele dá graça e reparte. Ele toma os pães, toma o alimento, dá graças, e nós diríamos, opera o milagre. Ele cria matéria suficiente a partir de recursos finitos. 5 pães e 2 peixes. Ele aumenta, ele multiplica, ele faz aquilo se tornar uma enorme quantidade. Uma abundância. 5 pães e 2 peixes. É o que eu disse. Aquilo que você coloca diante do Senhor, para ser por Ele abençoado e conduzido, aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos, é o que Deus vai nos dar, é o que Deus vai nos conceder, é o que Cristo vai por nós providenciar. Dos títulos jeovísticos de Deus tem o Jeová Jiré, usado por Abraão. O Senhor proverá. Provisão é com Deus. Providência é o Deus de provisão, é o Deus de providência. Se você analisar calculadamente dentro da palavra de Deus, os milagres, os sinais realizados por Jesus tinham o objetivo de que as pessoas reconhecessem quem Jesus de fato era. O Deus Filho. O Salvador. Então a razão de Jesus realizar esse milagre não é que ele entrou agora então para um movimento social e ninguém mais vai passar fome, porque ele vai acabar com a fome. Ele vai acabar com a pobreza. Aliás, estão tentando já faz tanto tempo acabar com a pobreza. Jesus, pelo contrário, os pobres sempre tendes convosco. Palavra do Senhor Jesus. Se ele falou que nós sempre teremos os pobres, teremos. Vamos acabar com os pobres. Vamos à campanha social, alimentar a multidão. Não sou contra dar o alimento a quem está com fome. Não sou contra, não é isso não. Mas a solução não parte desse pressuposto, mas parte do pressuposto que há uma necessidade, uma fome mais crucial, que é a espiritual. E aí Jesus é o pão da vida. Eles comeram o pão. Mas adiante nós vamos entender a aplicação tão criteriosa, tão verdadeira, tão real, tão marcante que Jesus fez com eles. E aí então
para eles, quando o assunto foi espiritual, veio a decepção. Abandonaram-no, debandaram dele, foi saindo, rejeitaram-no. Já foi rejeitado? Jesus foi. Já foi desprezado? Jesus foi. Já foi chicoteado? Jesus foi. Já colocaram coroa de espinho em você? Já zombaram de você? Pensa, Jesus foi. Muitas vezes não queremos aceitar aquilo que é tão normal e natural para o homem e mulher de Deus. Já foi ridicularizado? Jesus foi. Daqui a pouquinho, João capítulo 6, nós vamos passar por esse trecho de uma comunicação tão latente, tão maravilhosa, tão importante, mas entraram por ouvidos que não deram a menor importância. Por último, da autoridade criadora, falemos da provisão superabundante. Provisão superabundante. É interessante que, imagine você, o rapaz que apresentou os 5 pães e 2 peixes, o que ele vai levar para casa se fosse dado para ele? Não sei, o texto não fala se ele levou 12 cestos, nem teria condições para isso, mas que sobrou 12, sobrou. Ou sobraram 12. E Jesus deu a ordem para recolher os pedaços que sobraram e encheram 12 cestos, resultando em 12 cestos cheios, que ressalta a natureza infinita do poder. Aqui nós olhamos para essa questão infinita do poder. Ele não apenas supra a necessidade, mas provê com generosidade e abundância divina. E ao final a multidão reconhece sua identidade messiânica e sua natureza singular, exclamando: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Lá estava eu com uns 12 anos, quase 13, conhecendo pela primeira vez o relato. É interessante quando você tem o primeiro contato, não sei você, mas já faz muito tempo que eu passei por todos os textos da palavra de Deus, por toda a Bíblia. E a primeira vez, tanto quanto a milésima, dá prazer, porque a fonte é inesgotável, a fonte é a mesma, mas a água está sempre fresca. Exatamente o que deveria vir para o pensamento, o coração dessas pessoas, é o que o versículo 14 registra. Aqueles homens, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas o fato é que eles deveriam reconhecê-lo ainda mais como o Deus Filho, como Filho de Deus, o bendito e eterno Salvador. Então, sempre que você pensar em alimento, coloca o alimento. Eu já ouvi testemunho de uma pessoa que pegou os pratos vazios e deu graças, porque embora estivessem vazios, ele agradecia pelos pratos que tinham e agradecia a Deus por aquilo que Deus e somente Deus poderia fazer por ele, ou por eles, pela família. E orou e agradeceu. E alguém chegou na porta, logo em seguida, para trazer o alimento. Alguém conduzido por Deus. No filme do Hudson Taylor, ele está na hora do almoço com a última refeição.
E ele agradece, a esposa diz, é a última refeição. Jeová Jiré, Deus proverá. Aí não demorou 15 minutos. O correio bate, a provisão chega. Deus cuidando. Deus suprindo. Deus concedendo. Às vezes eu chego a pensar, não sei, posso até estar errado desse pensamento, mas eu começo a pensar que daqui a um momento nós só teremos uma refeição por dia, só o almoço. Não iremos ter janta. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ainda assim, na escassez, toda glória e honra e louvores e gratidão ao nosso Deus. Deus supre. Não há situação impossível para Deus resolver, trazer a solução. Não há problema, não há conflito que Deus não tenha a provisão, a solução, a forma correta para você resolver as questões mais difíceis, situações impossíveis. Deus tem a resposta. Deus tem a maneira de agir, de trazer a solução daquilo que aparentemente dá a impressão de ser algo do terreno extremamente difícil. Para Deus não há impossíveis. Creia. Venha para Cristo. Vamos orar nesse momento, 20 e 23. Cadê minha lista aqui? Estou de lista. Então, até um pedindo para mim comprar um caderno. Já pensou começar na primeira página e vão marcando nomes? Tá ok, mas alguns nomes nós temos aqui para oração. E eu vou orar nesse momento. Sou grato a Deus. Algo que eu estava esperando acontecer, veio a resposta hoje à tarde. Que bênção. Provisão de Deus. Me animou, me alegrou. Vamos orar nesse momento. Graças te dou, Senhor Deus, por cada momento da nossa vida na tua presença. Ó Deus, obrigado pelo cuidado, pela provisão, pela proteção e pelo livramento que vem do Senhor. Ó Pai bendito, dou graças nesta noite por mais esse tempo das apresentações de comunicações da palavra. Estamos terminando essa parte do Evangelho de João, do versículo 1 a 15, a soberania de Jesus sobre a criação, sobre a matéria, ó Deus bendito, e orando por amados que temos apresentado perante o trono da graça do Senhor. Ó Pai bendito, oramos pela Denise Maria, crendo no livramento, direção sobre a saúde dela, vinda do Senhor, coração e pulmão. E rogamos que ela possa se alegrar. Ela tem vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E oramos para que ela venha ser fortalecida cada dia pelo Senhor. Também lembrando em oração, a minha esposa Célia não está sentindo-se bem. Oramos para que ela tenha melhoras. E também a minha filha Estela, o seu problema crônico de saúde com os rins, que ela venha receber a manifestação da graça do Senhor, da provisão que vem do Senhor. Oramos também, Deus, pela nossa irmã Cláudia, sua vida perante o Senhor, o seu apego à palavra do Senhor, o seu ânimo sendo pelo Senhor fortalecido a cada dia. Também oro pela Dona Maria Cordeiro, ó Deus, não tenho notícias recentes dela, mas oro pela obra de salvação em Cristo Jesus e pelo seu filho Fernando nessa noite, Deus. Graças damos também pelo Luiz Antônio, a melhora que ele tem alcançado, e Deus orando para que ele alcance a graça do Senhor, ele e família, vindos a reunir-se conosco. Orando também pela missionária Angélica, Deus, pela vida dela nesse pós-tratamento que ela teve aqui em Barretos,
e toda a direção, fortalecimento, ela e o esposo, a obra que realizam na obra do Senhor, sejam capacitados pelo Senhor como sempre tem sido. Oramos também, Deus bendito, pela missionária Meire Celinha, lá em Rondônia, o fortalecimento físico da Meire, Deus. E também lembrando o pastor Fresala, lá em Moçambique, o pastor Albertino, Deus, homens usados ali naquele país, evangelizando o seu próprio povo. Oramos pelo Paulo Napolitano, que ele seja alcançado a compreensão de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Com quanto ao seu problema no pulmão, temos rogado ao Senhor pela direção e obra do Senhor. Também pela irmã Rosângela, sua família, Deus, as suas lutas, o curso que ela está realizando, abre o entendimento, ó Deus, que ela seja alguém tendo no seu ser a sabedoria que vem do alto. Ó Deus bendito e eterno, com quanto a sua família, oramos pela conversão do esposo e também a sua irmã na cirurgia que ela precisa realizar. Coloco também no altar do Senhor oração pela salvação desses amados que temos clamado, Verônica, Elias, os meus sobrinhos Júlio, João Henrique e Jaqueline, a minha irmã Ângela, Deus confirma a obra na vida dela, e também orando a Deus pela irmã Inês em Ribeirão Preto, a cirurgia que ela aguarda fazer, e logo ela possa, chegando no primeiro lugar da fila do Senhor, da fila da espera no Senhor, que ela possa ser a chamada e a cirurgia venha acontecer. Orando pelo estado de saúde da nossa irmã Suveli, seu esposo Roberto, Deus, a irmã Suveli está num processo de tratamento, oramos que todo o fortalecimento e a condição necessária para que ela obtenha do Senhor êxito possa acontecer. Lembrando também a Dona Divina, a sua filha Maria Eduarda, a sua netinha Maitê. Ó Deus, estamos rogando os cuidados do Senhor sobre essa família que ainda vive um momento do luto que é tão recente, menos de um mês, Deus. Orando também pelo Reginaldo Júnior, Deus, a obra do Senhor sobre a vida desse rapaz, no conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus bendito, não só ele como demais membros da família que também precisam de Jesus. Ó Deus, lembrando também o Romarco Daniel, Deus, que sempre quando encontra comigo, fala que está assistindo. Ó Deus, abençoado seja este rapaz e que a palavra do Senhor venha alcançar o seu coração na obra do Senhor. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. 20h29, está chegando o nosso tempo de partir. Porque eu vou jantar. Daqui a pouquinho eu vou jantar, porque tem trabalho para ser feito e tem muito serviço. Domingo nós vamos estar falando sobre trabalho, e aí nós vamos para aquela mensagem que vamos fechar, a importância de trabalharmos com sabedoria e ver os homens que Deus usou trabalhando com a sabedoria, não apenas a questão de conhecer o que tem que ser feito, mas também o procedimento, e aí nós vamos entender os dois tipos de sabedoria que são documentados na palavra de Deus e por que há tantos conflitos devido a esses tipos de sabedoria. A que vem do alto e a que vem do mundo. A do mundo é terrena, animal e diabólica. E a que vem de Deus é pura, pacífica, cheia de bons tratos. Está lá em Tiago, capítulo 3, de 15 a 17. É o nosso texto na nossa devoção da palavra, domingo à noite, 19h30, a nossa transmissão pelo Facebook. Tenham todos uma ótima noite. Se você conseguir bater joinha aí, fica legal. Eu estou partindo. Não, tem a bênção araônica. Estou esquecendo a bênção araônica nesse momento. Vou fazer a bênção. Como pode, gente? Estou esquecendo a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aí estou.
Tchau, até domingo, se você estiver na transmissão comigo, ou pode estar participando conosco presencialmente. E na segunda-feira a gente retorna às 19h55 com comunicações da palavra, Salmo 119, Princípios para o Viver Cristão.